Davi, nessa aula aqui a gente vai começar a criar a primeira controller do nosso projeto. Nós vamos começar a criar a controller para poder criar cidades. Olá, Davi! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado. Comigo tá tudo ótimo. E Dev, nessa aula aqui a gente vai começar o desenvolvimento da nossa controller para a criação de cidades aqui dentro do nosso servidor. É claro que a gente vai criar a controller, vamos deixar ela preparada, mas obviamente a gente ainda não vai conseguir salvar isso no banco de dados. Eu tô deixando essa parte aí mais para frente, porque a gente vai fazer por etapas. A gente vai primeiro construir as controllers até onde a gente consegue chegar, para depois a gente começar de fato a lidar com o banco de dados. E antes da gente seguir aqui pro conteúdo do vídeo, de fato, eu preciso te pedir, como de costume, senão tu acaba esquecendo aí, eu sei, eu também sou assim, mas dá um like nesse vídeo aqui, porque cara, isso aqui ajuda demais, ajuda o YouTube a entender que tu gostou desse conteúdo, então ele vai te sugerir mais conteúdos como esse e vai dizer também que esse conteúdo ele é de qualidade, né? Já que tu tá gostando dele e vai sugerir esse conteúdo para mais pessoas com o mesmo perfil que o teu. E cara, tu não tem noção o quanto isso me ajuda aqui desse lado, né, a chegar em mais pessoas, me incentiva, me empolga a produzir mais projetos, criar mais cursos, assim como esse, que provavelmente deve estar te ajudando aí desse lado. E claro, se esse curso aqui está te ajudando, tu já está acompanhando ele desde o início, não se esquece de se inscrever nesse canal se tu ainda não for inscrito. E se tu chegou aqui do nada, né, só veio pelo título do vídeo, saiba que isso aqui é um curso completo para a criação de API REST em Node e TypeScript. E a gente já está aqui em várias aulas, né? Então tem várias anteriores e vão ter muitas próximas ainda. Então se inscreve nesse canal aqui para poder acompanhar todo o curso e ser notificado quando novas aulas forem lançadas. Beleza? Vamos ali, vamos começar a criar a nossa controller de fato aqui então. Tu sabia que agora tu pode ser membro aqui desse canal no YouTube? Dá uma conferida nos nossos planos ali, eu tenho certeza que tu vai achar algum aí que encaixa no teu perfil e essa é uma forma de tu contribuir com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Então considere esse membro que tu vai me ajudar bastante aqui desse lado. Eu tô aqui no meu Visual Studio Code já. E a gente tem aqui, das aulas anteriores, né, a nossa estrutura de pastas toda montada, com apenas um index.ts dentro delas. E a nossa pasta que a gente vai construir as nossas controllers de fato é essa aqui. Então vai ser dentro da pasta de controllers que a gente vai começar a criar o arquivo lá para a criação de cidades e assim por diante. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, agora que a gente já vai começar a desenvolver mesmo, vai ser dentro da nossa pasta de controllers, nós vamos criar uma nova pasta aqui e vamos chamar essa pasta de cidades. Essa pasta de cidades, ela vai servir para agrupar todas as controllers de cidade, porque cada uma das controllers que a gente vai ter, ou seja, cada método que a gente for fazer relacionado à cidade, ou seja, fazer busca de cidades, criação de cidades, atualização e apagar as cidades, cada um desses métodos, eles vão estar separados em arquivos para o código ficar menor e mais simples possível. Porque, afinal de contas, não é porque desse lado aí talvez tu não entenda um código mais complexo. Não é essa a ideia. A ideia aqui é a gente seguir uma boa prática da programação. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, o termo chamado keys. Né? Em inglês, se a gente for traduzir, é beijo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas keys, na verdade, aqui no mundo da programação, ele significa um conceito que é Keep it simple and stupid. Qual é a tradução, né, literal disso aí? Mantenha isso simples e estúpido. O ideal é a gente manter o nosso código aqui que a gente está desenvolvendo o mais simples e o mais estúpido possível. Ou seja, uma coisa é óbvia. Cara, que ótimo que essa coisa que a gente está fazendo, ela é óbvia que a gente está fazendo isso. Porque significa que o nosso código está simples, ele está claro, para dar manutenção depois, quando a gente for acessar ele no futuro. Então, a pegada aqui a gente vai separar cada uma das nossas controllers em arquivos, para que o código fique mais pequeno, mais enxuto, o mais simples possível. Então, essa é a lógica da coisa toda. Se a gente seguir esses padrões aqui, o nosso projeto vai ficar muito simples, vai ficar muito claro o que a gente está fazendo em cada arquivo e como as coisas
se relacionam aqui no nosso projeto. Então, vamos lá, a gente criou a nossa pasta de cidades e dentro dessa pasta de cidades, eu já vou criar um novo arquivo aqui dentro e eu vou chamar de create, porque afinal de contas a gente vai fazer a criação de uma cidade, certo? Esse arquivo create, dentro dele, ele só vai fazer uma coisa, por enquanto, que é um export const create é igual a uma arrow function. Essa é a nossa controller de criar cidades. E aí tu pode estar pensando desse lado aí, tá, mas espera aí, como assim? Isso aqui é a controller? Cara, isso aqui é a nossa controller de criação de cidades. E como é que a gente faz então para utilizar essa controller aqui desse jeito simples, como ela tá? Bom, a gente está criando as nossas controllers. Se vocês se lembrar bem, aqui dentro de rotas, ok? Vou abrir rotas aqui. A gente tem as rotas da nossa aplicação, a definição dos endpoints. Então é o seguinte, aquela controller que a gente criou, a gente vai ter que vincular ela aqui, tá? Só que percebe o seguinte, né? Esse método get, né? A gente tem aqui, ó, res, o rec e res, né? Do próprio Express que ele entrega para nós. E a nossa controller que a gente tem aqui, ela não tem isso ainda, né? Por quê? Porque se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, rec e res, percebe que vai dar erro de tipagem aqui. O TypeScript ele não vai conseguir entender o que são essas coisas, tá? Então, para resolver esse problema aqui, eu vou colocar 2 pontos e eu vou dizer que vai ser request. Ó, percebe que ele está sugerindo aqui, ó, request para mim? Mas não é essa request que eu quero. Olha só, o request que eu tô querendo é esse cara aqui, ó, request que vem do Express. Vou clicar aqui e aí, ó, ele importou para nós, então, esse request. E aí ele já vai entender qual é que é essa tipagem aqui. O res vai ser a mesma coisa. Vai ser um response. E esse response, olha só, é o que vem do Express. Então, olha, vai parar aqui em cima. Rec e res. Eu vou copiar esse res. Em vez de retornar uma string qualquer aqui, eu vou colocar res.send. Por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui create. Simples assim. Então, agora sim. Agora a gente tem tá totalmente caracterizado aqui a nossa controller. Isso aqui é a controller de fato completa. A gente recebe o request e recebe o response também, para a gente poder tratar essas coisas, acessar as informações que o usuário mandou lá da onde ele fez a chamada da request, né? Se a gente voltar aqui no index agora, a gente vai poder substituir esse conteúdo aqui perfeitamente por aquele create. Só que acontece o seguinte, antes da gente sair substituindo as coisas que a gente tem aqui, o que eu vou fazer? Aqui, ó, dentro de cidades, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar de index.ts também. Em vez de eu fazer um export asterisco, é algo que a gente vai ver mais para frente, eu vou fazer o seguinte, ó, esse index.ts aqui, ele vai fazer um export const cidades controller, que vai ser igual a um objeto. Cidade controller é um objeto, entendeu? É um objeto vazio, tá? E o que eu vou colocar dentro desse objeto? Dentro desse objeto aqui, eu vou colocar create, vírgula. Só que é o seguinte, esse create, vírgula, eu vou usar o spread, porque assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou importar aqui, import alguma coisa from .create. Ou seja, eu vou importar do nosso arquivo de create, que a gente acabou de criar ali, uma constante chamada create. Só que tem uma questão nisso aqui. Se eu fizesse isso, ó, basta eu tirar aqui, então o nosso cidades controller aqui, a gente pode colocar ponto e a gente consegue acessar o controller, perfeito? Só que, e se dentro da minha controller eu quisesse exportar mais alguma coisa? Por exemplo, vou fazer um export aqui de teste, por exemplo, tá? Não tem sentido nenhum esse export, eu só quero fazer ele para a gente exemplificar. Então, estou exportando teste. E teste, ele faz parte do nosso create. Eu quero acessar agora o teste, só que ele não vai estar aqui. Ele não é uma cidade controller, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma técnica que é o seguinte, ó. Eu vou importar asterisco, ou seja, tudo as create de dentro de cidades. Ou seja, eu vou importar o teste e eu vou importar o create lá de dentro. Dessa forma, eu posso vir aqui, ó, e utilizar o spread. E dessa forma, eu pego os dois atributos que estão aqui dentro e jogo para cá. Então, ó, se eu testar aqui, ó, create
ponto. Percebe que ele tem o create e ele também tem o teste aqui dentro, tá? Então ele tem dois atributos aqui e esses atributos eu vou repassar para o nosso cidades controller. E aí, ó, agora dentro de cidades controller, eu posso dar um Ctrl espaço e eu tenho a sugestão de create e de teste, né? Provavelmente tu entendeu aí o que eu tô fazendo aqui, mas afinal de contas, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo export const de cidades controller? Cara, eu tô fazendo isso porque isso aqui vai simplificar o uso das nossas controllers lá dentro do arquivo de rotas. Então aqui, ó, dentro do create, eu vou apagar esse teste, a gente não vai utilizar ele, mas vou voltar no nosso arquivo de rotas. Nesse arquivo de rotas, eu vou fazer um import alguma coisa from ponto barra controllers e deveria ser só isso, tá? Só controllers. Só que se eu der um Ctrl espaço, ele não vai estar aparecendo as controllers aqui, porque é o seguinte, ó. Aqui, ó, dentro de controllers, agora sim eu preciso fazer um asterisco from ponto barra cidades. Então, eu estou reexportando tudo que tiver dentro de cidades. Se eu volto aqui nas rotas, agora eu consigo dar um Ctrl espaço em cidades controller. E esse cidades controller aqui, se eu der uma conferida, olha só, aqui eu posso colocar ponto e eu tenho o create disponível. Eu não tenho mais o teste porque eu apaguei. Então o que é a ideia no final das contas? Dentro de controllers, eu vou ter uma pasta organizando todas as controllers por entidade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho cidades. Todas as controllers relacionadas a cidades vão ficar aqui dentro. Se eu expandir, né, então eu vou ter aqui, por exemplo, o create, depois eu vou ter o get by ID, o get all, para ele listar todas as cidades. Eu vou ter tudo isso. Só que aqui eu ainda tenho um index. Esse index, ele vai agrupar todas as controllers que a gente tem em uma única variável. Isso acontece porque na hora da gente utilizar as nossas controllers, vai ser muito mais simples. Então pensa só, se eu não tivesse organizando as nossas controllers aqui dentro de cidades, ia chegar um momento aqui na nossa rota, que se eu fosse importar o create de cidades e o create de pessoas, que vai ser a mesma coisa, eu vou acabar dando conflito no nome das variáveis, entendeu? Então basicamente, por isso que aqui dentro da pasta de cidades, eu vou agrupar todas as controllers de cidades dentro de cidades controller. E esse controller, enfim, esse cara aqui especificamente, eu vou dar um export nele aqui de dentro de controllers, porque dessa forma, aqui nas rotas, eu posso simplesmente vir aqui e importar direto de controllers. Eu não preciso ir dentro, por exemplo, colocar aqui, ó, barra cidades, aí depois barra pessoas. Né? Eu não preciso ir dentro de cada um. Eu posso simplesmente vir aqui e trazer de controllers. Depois eu vou fazer a mesma coisa para cidades. Então eu vou colocar vírgula aqui e vou fazer o import de pessoas controller também. Então por isso que dessa forma vai ficar bem mais simples o código desse jeito. Talvez tu leve um tempinho para se acostumar com esse padrão aqui, mas tu vai ver que com o passar do tempo ele é bem mais claro, ele é bem mais simples do que se a gente tivesse que ficar fazendo várias linhas de import para todas as coisas. Pelo menos eu aqui acho bem mais simples, tá? Mas tu é livre aí para fazer da forma que tu achar melhor. Bom, cidade controllers aqui, então, a gente está importando ela. Aqui embaixo, ó, esse método, essa rota de teste que a gente tem aqui, a gente tem duas rotas de teste, né? A primeira eu vou deixar assim, que é a rota barra, tá? A barra, ela não vai ter nada a não ser um olá dev, ou se quiser retornar de repente só uma frase dizendo assim, funcionando, alguma coisa nesse sentido. Ela vai servir só para a gente fazer uma chamada para nossa API e garantir que a API está funcionando. Ela não vai ter nem autenticação aqui no futuro. Então eu vou deixar ela assim mesmo. Só que aqui embaixo, nessa rota de teste, isso aqui eu vou apagar, ela não vai ser teste. Eu vou chamar ela de cidades. Então quando eu fizer um post para cidades, o que eu vou fazer? Em vez de eu utilizar tudo que a gente tem aqui, eu vou colocar cidadescontroller.create. Depois, quando eu tiver, por exemplo, o get all, eu simplesmente vou fazer um get de cidades para controller de get all. Mas quando eu tiver essa controller, a gente ainda não vai cadastrar ela porque a gente vai configurar o create primeiro. Então a ideia é essa, a gente vai cadastrando rotas aqui até o infinito, basicamente, né?
todas as rotas para a cidade, depois para pessoas e assim por diante. Bom, entendido essa parte, agora a gente já conseguiu vincular a nossa controller de cidades, a controller create, com a nossa rota. No Insomnia, ao invés de eu passar teste para a nossa API, eu passar aqui cidades e tentar executar, eu vou ver que ele vai dar aqui um erro, né? Could not connect to server. Isso vai acontecer porque eu esqueci de startar o nosso servidor. Então, o que a gente precisa fazer, deixa eu ver aqui no nosso package.json. Olha só, a gente já criou o script para startar a nossa aplicação. Então, eu vou rodar yarn start. E isso vai fazer, ó, ele rodar exatamente esse comando que tem aqui, inicializando assim a nossa aplicação. Vou fechar esse package.json e vou voltar aqui para o Insomnia. Vou rodar de novo essa chamada. E aí, olha só, ele não funcionou de novo. Por que que ele não funcionou agora? Ah, sim, ele não vai funcionar porque a gente tinha configurado as nossas variáveis ambiente para a aplicação ficar escutando na porta 5050. Então, ó, vou apagar aqui, ó, vou no nosso .env e vou colocar para ele rodar na porta 3333. Volto no Insomnia, esperar ele executar aqui, um Ctrl S, não foi. Vamos nas rotas e dá um Ctrl S. Agora foi, ó. Então ele reiniciou a nossa aplicação e agora sim ele está rodando na porta 3333. Vou voltar aqui no servidor, no Insomnia, vou clicar para ele executar a nossa chamada e aqui tá, ó. Ele já conseguiu entrar lá dentro da nossa controller de create. Então olha só, vamos refazer todo o caminho da nossa aplicação. A gente entrou aqui dentro do index, ó, o index do src, beleza? E a gente pediu para o nosso servidor ficar escutando, para ele começar a trabalhar. Então eu fiz uma chamada através do Insomnia. Onde é que essa chamada foi parar? Ela foi parar aqui dentro, ó, de routes. Então nesse barra cidades aqui, ele recebeu a chamada. Por quê? Porque esse router aqui, lá no nosso server, a gente está dizendo para o servidor utilizar todas as rotas que a gente cadastrar. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que o server saiba que quando eu executar um post para barra cidades, ele vai ter que executar esse método de create aqui. De onde é que vem esse método? Se a gente, ó, dá um Ctrl clique em cidades controller, vai ver que tem aqui, ó, um import asterisco de create. A gente está repassando isso aqui para o nosso cidades controller. Então, se eu der um Ctrl clique aqui, ó, nesse create, eu vou entrar dentro do nosso arquivo da controller de create. E aqui tá, ó, a gente recebe uma request e também recebe a response aqui para a gente poder retornar, né, uma resposta para o nosso usuário, que nesse caso é o nosso create. Então, esse foi o caminho todo da request. A gente já conseguiu vincular os dados aqui corretamente, né? Vincular todo o caminho da nossa chamada. Bom, a próxima parte que eu vou fazer aqui vai ser fechar todos esses outros arquivos que a gente tem aberto, para não acabar confundindo aqui em cima. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre os dados que a gente vai receber lá do nosso front-end, que a gente vai receber aqui na nossa controller para a gente realmente poder fazer o create, né, do nosso registro lá no banco de dados. Mas antes da gente seguir para essa segunda parte aqui desse vídeo, eu tenho que te pedir de novo, se deve, caso tu ainda não tenha dado um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo agora, se tu tá curtindo o conteúdo, obviamente. Se não curtiu, não precisa. Se for o caso, pode dar um dislike no vídeo, eu não me importo, tá? O que importa é a interação, eu saber se vocês estão gostando do conteúdo ou se não estão gostando do conteúdo. Eu preciso que vocês sejam o mais sincero possível e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, gostando do vídeo ou não, né? Porque tem outros cursos aqui no canal, talvez se interesse, confere os outros cursos lá. Mais pra frente eu vou estar lançando mais vídeos, né? Mais cursos como esse. Então, tu se inscrevendo no canal, tu vai ser notificado pelo YouTube ali quando eu lançar esses próximos cursos, beleza? Ah, e claro, se ficou qualquer dúvida aí sobre essa estrutura toda que a gente está montando, essa maçaroca de código aí, tu põe nos comentários, coloca nos comentários ali qualquer dúvida que tu tiver, que a gente conversa ali e eu tento tirar todas as tuas dúvidas. Se precisar, eu até gravo outro vídeo aqui, complementando esse, para a gente garantir que o conteúdo aqui ele seja de qualidade, fique o mais claro possível para ti, tudo que a gente está fazendo. Afinal, esse curso aqui ele é iniciante e eu quero que fique mais claro para ti
possível todas as coisas que a gente está fazendo e o porquê de tudo isso que a gente está fazendo. E como eu já disse antes, por mais que é um curso iniciante, eu quero que esse seja um curso bem completo para tu sair daqui desse curso totalmente satisfeito com as coisas que eu tô entregando aqui. Então por isso que é muito importante a tua interação, as tuas perguntas, os teus likes e a tua inscrição nesse canal. Deve, vamos continuar aqui e vamos finalizar de uma vez essa controller aqui. Primeiro, pelo menos essa primeira parte, né? Sem ter banco de dados ainda. Bom, vamos lá. A gente está utilizando aqui, a gente está fazendo aqui uma controller de create para a gente cadastrar algum dado no nosso banco. Que dado a gente vai cadastrar no nosso banco? Bom, vai ser os dados, obviamente, que a gente recebe do front-end. Então, se eu olhar aqui no Insomnia, tá? O Insomnia, nesse caso aqui, ele é o nosso front-end aqui, né? O nosso client que está executando a chamada para nós, tá? E aqui, ó, percebe que aqui a gente está enviando junto um corpo que é um JSON para o nosso método de create. Eu vou dizer que esse JSON aqui, na verdade, ele vai ter nome. E eu vou dizer que aqui vai ser Caxias. Vai ser o nome de uma cidade. Porque afinal de contas, a gente está fazendo post para uma cidade. Então a gente quer cadastrar uma cidade nova lá dentro do nosso servidor. Nessa parte, o que eu vou fazer? No Insomnia, né? Vamos começar a organizar um pouco melhor as nossas chamadas. Eu vou criar uma nova pasta aqui. E eu vou chamar ela de cidades. E essa nossa request eu vou jogar dentro de cidades e vou renomear essa request para create. Vai ser um create de cidades, simples assim. E aqui, ó, quando eu executar esse método de Caxias, eu quero esse método de post para cidades, eu quero que essa informação seja enviada para o nosso servidor. Então, ó, eu vou clicar, ele está executando a chamada com sucesso e o nosso back-end ele já está recebendo esses dados. Lá no nosso back-end, nós vamos precisar acessar os dados que a gente está mandando ali no corpo da nossa chamada. Como é que a gente vai fazer para acessar esses dados que a gente está recebendo no corpo da nossa chamada? Eu vou colocar const aqui, eu vou chamar de data, por exemplo, que são os dados que a gente está recebendo lá do client, né, que tá fazendo a chamada. E eu vou dizer que vai ser rec.body. E esse body, ele seria, no caso, os nossos dados em JSON que a gente está recebendo. E eu vou fazer aqui, ó, um console.log desses data para ver o que a gente está recebendo aqui dentro. Porque olha só, se eu deixar o mouse em cima, o TypeScript vai dizer para nós que esses dados aqui, ó, ele é do tipo N. Então pode ser qualquer coisa que a gente está recebendo. Vamos ver se a gente está recebendo de fato o que a gente envia lá do nosso cliente. Vou clicar em Send aqui, ele enviou, retornou com sucesso a chamada. Vou voltar no Visual Studio Code e olha só, a gente tem os nossos dados aqui sendo recebidos perfeitamente. Só que tem uma coisa aqui, né? Não é nada interessante. Ó, nesse nosso data, a gente não tem uma tipagem, não tem como saber qual é que é o dado que a gente está recebendo aqui ou o que deveria ser esses dados. Então, para resolver essa questão, tá, do data aqui, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, acima do nosso método de create, eu vou criar uma interface aqui chamada cidade e eu vou dizer que vai ter um nome que vai ser string, que é exatamente o dado que a gente está recebendo do nosso cliente. Eu posso dizer aqui, ó, que data, dois pontos, é cidade. Agora, se eu passo o mouse sobre data, percebe que ele não é N, ele não é qualquer coisa. Eu posso colocar um ponto e a gente tem nome. Tá? Então a tipagem aqui ela vai nos ajudando nesse sentido. Quer dizer, todo o código que a gente colocar aqui para baixo, todo ele já vai estar com o dado tipado corretamente, se a gente utilizar o data. Isso aqui é muito interessante, é muito bom, mas eu gosto de fazer uma coisinha um pouco diferente aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante ainda. Quer ver? Percebe o seguinte, se eu deixar o mouse sobre o body que está aqui, olha só o que é esse body, qual é que é a tipagem dele, né? Ele tem um monte de coisa aqui falando blá blá blá, não sei o que, até que tem ponto .body e é N. Então o body ainda é N. O body ainda é qualquer coisa, né? Na verdade, a gente pode fazer isso aqui, ó. Body, e aí eu apago data. O body ainda é qualquer coisa.
tá? Eu não sei que tipo é o body. Quer dizer, a gente fez um contorno ali, né? Jogou para uma variável local, só que a gente está instanciando aquela variável, sendo que a gente pode utilizar uma outra alternativa aqui para deixar esses dados melhor tipado ainda, visto que a gente está recebendo o nosso body do REQ. Aqui dentro do request, a gente consegue fazer uma coisinha que é passar parâmetros de tipagem. Então, ó, algumas interfaces, né, das bibliotecas e tal, a gente consegue dizer que elas vão receber parâmetros de tipagem. E esse request aqui é uma lib que ela permite receber parâmetros de tipagem. Eu posso passar o menor que, maior que, menor que, maior que, aqui no final. Deixando o mouse aqui sobre o request, eu posso ver que ó, ele recebe parâmetro, ele recebe um P, que ele é um params dictionary, e ele também tem depois um has body, que ele é igual a n. Esse has body, na verdade, ele é o corpo da nossa resposta. E isso aqui não interessa muito para nós agora. Mas, se eu ir passando, depois eu tenho hack body. O que é o hack body? Não é exatamente o que a gente tem aqui? Então, ó, tudo que eu preciso fazer é passar no terceiro parâmetro de tipagem, eu preciso passar o nosso iCidade para que o body passe a respeitar a tipagem. Então, olha só, vendo a gente fazer aqui fica mais fácil. Primeiro parâmetro, vou passar só colchetes vazio. Segundo parâmetro, colchetes vazio também. E terceiro parâmetro, eu passo iCidade. Percebe que passei a cidade aqui, ele aceitou, não deu erro, né? Aqui ele está dando erro, mas isso aqui ó, é uma questão do ESLint. E aí a gente vai resolver ó, esse bump types. A gente já resolve isso aqui no ESLint. A gente vai precisar passar essas chaves vazias, porque o iCidade ele vai ter que estar na terceira posição, que ele é o hack body, ok? Agora, se eu deixar o mouse em cima do body, olha só que interessante. Body é iCidade. Então, ó, de body eu posso colocar ponto nome. Extrair o nome, ele já tem autocomplete, já tem tudo bonitinho. Isso aqui é uma melhoria a mais que eu queria passar para vocês aqui antes da gente seguir em frente, porque a gente vai especificar nesse cara aqui dizendo o seguinte, olha, a minha controller de create de cidade, ela precisa receber um corpo na chamada. E o corpo que ela vai receber aqui é exatamente este dado aqui. Então, é o dado que está na interface. Entendeu? Então, a gente deixa bem fixo, bem específico, bem tipado. Isso aí é bom, porque no futuro, quando a gente definir que cidade tem, sei lá, mais um campo, por exemplo, tem estado ID, por exemplo, que a gente vai dizer de qual estado é aquela cidade, né? Então, isso no futuro vai ser importante, porque a gente vai conseguir dizer, né, deixar claro já na request que a nossa cidade ela tem aquele campo a mais e vai nos obrigar a tratar aquele campo. Isso a longo prazo vai nos evitar diversos problemas ali antes mesmo da gente mandar esse nosso código para produção. Bom, a gente tem tudo tipado aqui, tudo bonitinho e vamos agora por último aqui resolver essa questão do erro que está dando aqui, né? Ele está reclamando de bump types. Então, olha só, o que eu vou fazer? Uma dica, tá? Quando o ESLint começar a dar problema demais para vocês, por algumas coisas que não faz tanto sentido, tu pode vir aqui, ó, ele vai te sugerir um kick fix, clica aqui, e aí ele vai dizer, ó, disable essa regra do ESLint para essa linha, ou disable para o arquivo inteiro, ou mostre a documentação do bump types aqui. Então, ó, eu vou sugerir que ele desabilite para essa linha. Olha só o que ele faz. Ele diz ESLint next line, e aí o nome da regra. Então ele vai desabilitar o ESLint disable next line, né? Então ele desabilita o ESLint nessa próxima linha. Essa regra específica do ESLint. Eu vou copiar essa regra, vou apagar essa linha, porque eu não quero a linha ali. Eu só queria pegar o nome da regra bonitinho. E aí, ó, eu vou lá dentro de ESLint rc.json, vou duplicar isso aqui, vou colocar uma vírgula, e agora, ó, eu posso simplesmente colar aquela minha regra aqui. Então, TypeScript ESLint bump types off. E aí ele para de reclamar dessas chaves que a gente colocou aqui, dessas chaves vazias, né? O ESLint é meio chato em algumas coisas, mas, cara, isso aqui não vai ter problema, tu pode deixar assim, tá?
é melhor do que a gente utilizar um N, alguma coisa assim, eu acho, né, na minha opinião. Dev, então, eu espero que tenha curtido esse vídeo aí, tenha se inscrito nesse canal para as próximas aulas, né, e os próximos cursos que a gente vier a trazer aqui, beleza? Dev, a gente se vê na próxima aí, valeu!